Irmãos e irmãs, na oração inicial da missa de hoje, nós pedimos duas coisas: a verdadeira liberdade e a herança eterna. Estes foram os pedidos que nós fizemos naquela oração que inicia a nossa celebração, chamada oração coleta. E a liturgia da palavra que nós acabamos de ouvir pode ser meditada a partir destes pedidos: a verdadeira liberdade e a herança eterna. É o que nós queremos. Nós encontramos nas leituras de hoje essa expressão do que seja a verdadeira liberdade. Nos ensina esta liberdade. Em primeiro lugar, o Evangelho nos faz entender isso, sem precisar usar a palavra, que nosso Senhor Jesus Cristo não obriga ninguém a segui-lo, nem se interessa em iludir os seus seguidores, mas fala francamente das necessidades, das dificuldades, das exigências do seguimento, para que aqueles que decidem continuar o caminho façam com liberdade. A vida cristã é uma adesão livre, não por obrigação, mas por liberdade. Nós somos livres para escolher se queremos estar com o Senhor ou não. Se entende isso claramente quando nosso Senhor, voltando-se para as multidões que o acompanhavam, disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega, não pode ser meu discípulo. Portanto, ele não quer simplesmente seguidores que não tomem decisões. Nós não seguimos nosso Senhor como uma multidão. Nós precisamos seguir o Senhor como uma decisão pessoal, individual. Não é porque tem muita gente indo naquela direção que nós nos colocamos ali naquela mesma direção. A humanidade tem uma inclinação também para isso, ou seja, de estar sempre do lado das multidões, da maioria. Se tem muita gente, nós acabamos por aderir. Nós sabemos como isso acontece, mas também como isso tira de nós essa experiência de uma vida realmente autêntica, de uma decisão autêntica. É de quem segue a moda, de quem segue a onda, de quem segue a correnteza, de quem fica simplesmente seguindo a opinião da maioria. Nós sabemos como podemos ser arrastados por essas ondas que simplesmente nos levam para onde a multidão está indo. Não é assim que nosso Senhor nos chama para ser seus seguidores. E essa pausa no seu caminho é para advertir sobre isso. Se nós queremos seguir nosso Senhor, nós precisamos compreender as consequências deste segmento. Esse é o primeiro aspecto da liberdade. Essa é a verdadeira liberdade, é de podermos aderir ao Senhor ou não. Mas é verdade também que a liberdade não é uma simples prática de escolhas, como se fosse tudo igual. Nós somos verdadeiramente livres quando escolhemos o bem, porque quando escolhemos a estrada errada, nós não estamos nos libertando, estamos nos escravizando, nos aprisionando. E assim tem um outro aspecto da liberdade que aparece no Evangelho, que é o do desapego
Primeiro é que nós, para seguirmos ao Senhor, deveremos segui-lo por adesão pessoal, e não porque tem uma multidão seguindo. Depois, para seguir ao Senhor, nós precisamos ser livres de todos os desapegos. E não temos o direito de amenizar as palavras que nosso Senhor pronunciou neste Evangelho, porque Ele pronunciou para dizer a radicalidade deste segmento. O primeiro mandamento da lei de Deus é este: amar a Deus sobre todas as coisas. Ouve, ó Israel, o Senhor vosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua alma, com toda a tua força, com todo o teu entendimento. E nós resumimos esse mandamento tão solene com essa expressão: amar a Deus sobre todas as coisas. Mas não somente coisas como objetos, mas amar a Deus acima de tudo e acima de todos. E é por isso que nosso Senhor pede não somente o desapego dos bens, mas também o desapego das pessoas. Pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs, até da própria vida. E assim nós seremos livres. O Senhor quer nos libertar. Ele não quer que nós sejamos contra as pessoas, mas simplesmente que amemos de verdade as pessoas em Deus, não com apego, para que este apego, que é diferente de amor, não seja um obstáculo para o seguimento. E assim nós seremos verdadeiramente livres. Nós hoje precisamos, portanto, nos perguntar se as nossas relações com as pessoas, principalmente aquelas a quem amamos, se as nossas relações são sadias. Porque mesmo nesses laços de família, nós podemos encontrar relações doentias. Dá para perceber isso com o ciúme, por exemplo. Não aquele ciúme natural que existe, sobretudo entre namorados e namoradas, entre casais. Não se trata simplesmente disso. Mas um ciúme, por exemplo, de um amigo. Quando você tem um amigo e você quer se apoderar do seu amigo, isto não está correto. No sentido de que você não suporta que o seu amigo tenha outro amigo. Espero que. Imagine você que tem um amigo ou uma amiga, mas você não aceita que ele tenha outro amigo. Ele é o seu amigo exclusivo. Ou o pai e a mãe que têm um apego tão grande ao filho ou à filha, ou aos próprios filhos, que ninguém pode se aproximar. E vice-versa. Alguém que deixa de viver por causa deste apego ao pai e à mãe. E o resultado, por isso que o Senhor quer nos libertar, o resultado, meus irmãos e irmãs, sempre, sem saída, é que quem tem esse tipo de relação termina por se voltar contra a pessoa. Por isso, nosso Senhor não está nos colocando contra as pessoas, está nos chamando a um amor verdadeiro, livre, para com essas pessoas. E nosso Senhor nos liberta. Quando, por apego, você prende as pessoas a si, depois essas pessoas se voltam contra você. Ou vice-versa. Quando por receio, por medo, por apego de perder algum afeto, você não segue o Senhor, não segue a fé, não toma uma decisão séria na vida, vai sempre deixar que os outros tomem alguma decisão no seu lugar, não demora, ou mesmo que demore um pouco, chega o momento em que a pessoa
passa do amor ao ódio. É interessante isso. Nas relações doentias, a passagem do amor ao ódio é muito grande, quando não há liberdade. E acontece. Acontece, por exemplo, quando uma filha, parece que acontece mais com as filhas do que com os filhos, se dedica muito à sua mãe, coisa muito bonita, na sua juventude. Por causa da sua mãe, por exemplo, não encontra nenhum casamento, permanece em casa, cuida e envelhece junto com sua mãe. E depois começa a dizer: eu estraguei a minha vida e agora só recebo ingratidão. Isso pode acontecer. Ou seja, imagine quando uma filha chega a uma certa idade e começa a se voltar contra a mãe, a reclamar dela, dizendo que foi ela que lhe impediu de ser feliz. Por que aconteceu isso? Por causa de uma relação de apego, não de amor. Amor é outra coisa. Amor é sempre acompanhado dessa liberdade. Nosso Senhor está nos propondo isso, meus irmãos e irmãs, se nós somos livres ou não. Quando nós nos desapegamos das pessoas e das coisas por amor a Deus, nós amamos em modo sadio as pessoas e as coisas, em Deus, não por desapego. E temos gratidão por estas pessoas. É isso que o Senhor quer nos dar, a verdadeira liberdade, as exigências desse discipulado, deste segmento. E agora nós precisamos refletir, como estamos? Apegados à nossa vida, apegados às coisas, apegados às pessoas, ou seguindo Jesus porque todo mundo está na estrada, ou nós aderimos pessoalmente ao Senhor? Depois o Senhor conta duas parábolas com o mesmo sentido. A da construção de uma torre e a de uma guerra. E o rei deve se perguntar: eu tenho condições de vencer essa guerra? Ou aquele que vai construir a torre deve avaliar: eu tenho o suficiente para a construção ou vou começar e não vou terminar? De novo, nosso Senhor está nos propondo que cada um avalie suas condições, suas possibilidades. Eu tenho condições mesmo de seguir. Portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Esta avaliação que nós deveremos fazer. Mas as duas parábolas, meus irmãos e irmãs, devem nos levar a uma conclusão, tanto uma como a outra. Nós deveremos parar e pensar. Nós temos o material para construir essa torre? Ou como o rei diz: eu tenho 10.000 soldados, devo enfrentar um que tem 20.000. Eu tenho condições de vencer? E a resposta para uma e outra situação é simplesmente não. Os que tentaram construir uma torre por conta própria acabaram por entrar em uma grande confusão. E por isso aquela torre se chamou Babel. Babel significa confusão. Torre de Babel, está no livro do Gênesis, é a torre da confusão. O que é que nós deveremos concluir com essa avaliação? O que deveremos concluir é que nós nem temos o material para construir essa torre, nem temos os soldados para vencer essa guerra. E então, como vamos seguir Jesus se não temos o material para a torre, nem os soldados para a guerra? Nós começaremos a seguir Jesus Cristo quando percebemos que nós não temos
Nós não temos. E assim, nós nos esvaziamos totalmente das nossas forças e deixamos por conta dele. Não temos segurança. Não seguimos Jesus por causa de nosso pai ou da nossa mãe, por causa do nosso avô ou da nossa avó, por causa do nosso vizinho ou sabe lá de quem. Graças a Deus, nosso Senhor coloca essas pessoas para nos ajudarem nos primeiros passos. Mas quem está vindo para a igreja ainda por causa do pai, da mãe, do tio, do avô, do namorado ou da namorada, graças a Deus estão vindo, mas ainda não são seguidores de Jesus. Você deve entender que seguirá Jesus Cristo quando você descobrir que não tem apoio nenhum. Você está ali sem soldado e sem material, mas você tem Jesus. Você tem Jesus Cristo. É Ele que constrói a torre. É Ele que nos oferece os soldados para esta batalha, para esse combate que se chama graça que Ele nos concede. Então nós precisamos admitir que nós não temos como chegar ao céu sem Deus. Por isso nós não recebemos na nossa caminhada para o céu como algo que se conquista, mas como herança. O que nós pedimos? Nós pedimos a liberdade verdadeira e a herança eterna. Portanto, herança não é alguma coisa que nós conseguimos por mérito próprio, mas o que nós recebemos por dom, mesmo que se chame direito, mas é um dom a herança. A herança não é resultado dos seus esforços. Herança é o que você recebe sem ter feito, porque alguém lhe deu, alguém deixou. A herança é porque você é filho. A escolha que nós temos que fazer é sermos filhos de Deus, vivermos como filhos de Deus. E é assim que nós alcançaremos a herança eterna. Neste domingo, dia 7, nós teremos esta canonização desses dois jovens, Carlo Acutis e Pier Giorgio Frassati. E é a expressão do que nós estamos dizendo. Dois jovens livres, corajosos, que abriram o coração para Deus. O próprio Carlo Acutis disse que a santidade não é soma, mas subtração. Ele usou essa expressão. Conhecia dessas coisas, ele diz: a santidade em nós não é soma, é subtração. Naquelas operações da matemática. Então, não é soma, mas subtração. Em que sentido? Ele diz: eu me torno santo quando eu me esvazio, subtração, de mim, para que Deus ocupe o lugar. Quem está cheio de si nunca será santo, nunca será livre, nunca alcançará a herança eterna. Quando nós nos esvaziamos de nós e deixamos que Deus nos encha de sua graça, então nós somos verdadeiramente livres e alcançamos a herança eterna. Esses dois jovens, meus irmãos e irmãs, um morreu exatamente há 100 anos, Pier Giorgio Frassati, 1925, com apenas 24 anos. Rapaz livre, dedicado, fazendo caridade, que seguiu Jesus Cristo até o fim. E este outro menino de 15 anos, morto em 2006, como nós conhecemos. Esses dois dão um exemplo para nós de como o que nosso Senhor Jesus Cristo está propondo no Evangelho é possível. É possível. E é possível para todos os tempos, todos os lugares e todas as idades. E nós não podemos desejar menos do que isso, se nós queremos ser verdadeiramente livres.
se nós queremos a herança eterna, se nós queremos oferecer a nossa vida com liberdade, ou se, no final, nós teremos tudo isso que vai ser tirado, quer queiramos ou não. A diferença entre ser santo ou não é aceitar, oferecer livremente a vida, ou simplesmente se apegar a ela, mesmo sabendo que ela será tirada à força. E não somente ela, tudo o que nos faz prisioneiros, nos será tirado à força. É bom lembrar disso, porque quando a gente diz, Jesus está falando de desapegar de pai e de mãe, mas isso não é demais? Não, ele só está lhe dizendo que precisa fazê-lo, pelo simples fato de que, querendo ou não, você vai perder seu pai e sua mãe. Você queira ou não queira. Esse é um fato da vida. A diferença é que eu posso viver isso com liberdade ou viver isso como uma desgraça. Seus irmãos, suas irmãs, nem precisamos falar dos bens, tudo isso será tirado de nós. A força. Mas quem já faz isso livremente no dia a dia, terá essa alegria de entender o que é a verdadeira liberdade. Conhecer os desígnios de Deus. Como nós estamos seguindo o Senhor? Com uma multidão que não sabe o que está fazendo, ou com essa consciência de quem é livre e está aderindo ao Senhor? Temos consciência das consequências deste nosso segmento? A segunda leitura da missa de hoje é de um tesouro dos escritos de São Paulo, a carta mais pessoal de São Paulo. Brevíssima, é só uma carta de recomendação. E ali fala de novo de liberdade, de um prisioneiro. São Paulo diz que está preso, agora velho e preso. E de fato está, mas é um homem livre. As correntes não são capazes de tirar a liberdade dele. E ele, na prisão, se encontrou com um escravo, chamado Onésimo. E esse escravo tinha um dono. E o dono é um cristão, chamado Filemon. E esse cristão tem um escravo. Observemos o que diz São Paulo. Eu estou enviando um meu filho. Aquele filho que eu fiz nascer para Cristo na prisão. Isso aqui significa ser livre. Paulo está preso, um escravo também fica preso, e enquanto estão presos os dois, São Paulo o batiza, o evangeliza na prisão. E ele diz, eu até gostaria que ele ficasse comigo para me ajudar nessas minhas angústias. Mas diz, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Portanto, com liberdade, ele envia de volta. O escravo continua sendo escravo, mas é livre. E agora, Filemon é chamado a levar a sério as consequências de ser cristão. Ou seja, não tratar mais aquele homem como escravo, mas como um irmão. Isso se chama liberdade. Não se apegar daquela pessoa como um objeto que se possui, mas como um irmão. É de uma profundidade o que está dito nessa carta. É uma revolução para aquele momento. É bom saber que naquela época ter escravo era a coisa mais normal do mundo para quem podia. E agora, escravo não é mais escravo, escravo é irmão. E assim, nós entendemos o que é a consequência de ser cristão. Se um cristão disse, não, se é para agora eu tratar um escravo como irmão, eu não aceito, então já não é cristão. Um cristão não pode ter mais escravo.
Nós não podemos possuir coisas e pessoas. Nós precisamos nos desapegar de tudo. Meus irmãos e irmãs, nós queremos o céu. Queremos a herança eterna. E essa herança eterna só é possível com essa verdadeira liberdade que se alcança pelo desapego. O desapego de nós mesmos, esvaziar a nossa vida de nós mesmos para que Deus ocupe o lugar. E assim, Deus construirá uma torre. Deus, Ele mesmo, vencerá o combate por nós. Quando nós nos desapegarmos de tudo e deixarmos Ele agir em nossa vida. Essa é a estrada para a santidade. Que Deus nos ajude e que Carlos Acutis e Pier Giorgio Frassati intercedam por nós para que nós possamos alcançar a verdadeira liberdade e a herança eterna como eles alcançaram. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.